Bom, Débora, é uma pergunta importante. Não é fácil de ser respondida, porque senão há muito tempo já os nossos governantes tivessem tido uma proposta para fazê-lo, porque eu acho que primeiro atrás de tudo isso tem primeiro que desenvolver uma consciência das coisas do mundo que a gente está. Nós sabemos que esse mundo, é decir, esse modelo burocrático que você indica tê-lo, nós sabemos que ele não é que se tenha esgotado. Eu acho que o modelo burocrático deve seguir funcionando, mas desenvolvendo outras características fundamentais que devem dar início para uma toma de consciência maior da nossa realidade. Nós precisamos mudar. Nós precisamos sair dessa apatia generalizada que encontramos, onde existem melhores maneiras de fazer as coisas. E essa toma de consciência que deve estar nas pessoas hoje que veem um mundo diferente. Pensemos um pouco nas coisas que tinha 10, 20 anos atrás. A gente não tinha informação. Era pouquíssima informação. Hoje nós podemos comparar dia a dia que chega em casa, assiste 3, 4, 5, 20 canais. A gente vê cada país, cada sociedade, cada cidadão defendendo seu direito, vivendo melhor, procurando uma vida melhor. Então, essa comparação faz que a gente seja tentado, também pressionado a querer essas mudanças maiores, essas mudanças que são fundamentais para a nossa sociedade, para a nossa convivência, para a nossa qualidade de vida que a gente quer levar adiante. Então, eu acho que tomando consciência, discutindo isto, em nossos centros, eu disse, nós temos que fundamentar, principalmente, o setor privado tem dado passo grande, o setor público também, mas ainda falta muito. E ainda falta muito porque o mais difícil não está na questão de mudança tecnológica, não está na questão da mudança das pessoas, está na valorização das pessoas, está na formação, está em fundamentar, em encontrar em acreditar em um novo homem que deva ser capaz de fazer tudo isso. É claro, a gente sempre esperava que os governos fizessem tudo. A gente acreditava nesse estado de bem-estar que podia trazer-nos felicidade, que poderia fazer-nos melhor. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Estão aí os exemplos do mundo, estão as mudanças que estão sendo provocadas e sabemos hoje de que simplesmente com a consciência que cada indivíduo tome a responsabilidade em termos de si, responsabilidades estas que são os princípios básicos, responsabilidade não como a gente espera que seja a responsabilidade social, mas a responsabilidade que os nossos pais nos ensinaram, que vocês aprenderam na escola primária e que quando agora estão adultos estão desaprendendo, não? A honestidade, é a ética, são os princípios de cada um, não? Que os pais querem e dedicam e que digam certas coisas, não mentir, não fazer as coisas, mais tarde isso se vai desempenhar em uma vida muito mais saudável. Se nós conseguimos aplicar isso, se nós conseguimos desenvolver essa consciência empreendedora, não no sentido de ter o seu próprio negócio, porque não podemos esperar de que o setor público é um bem de todos, então, mas sim desenvolver unidades de gestão na administração pública capazes de ter inovação. Professor, rapidamente mais uma pergunta, essa da Carla, do curso presencial. Quais seriam as consequências de um empreendimento no setor público que desse errado, um fracasso numa ação empreendedora no setor público? Como justificar o uso do dinheiro público de forma irresponsável? Ver se a gente consegue entender essa questão que a Carla coloca, né? Quer dizer, o Estado tem sobre si o peso de se movimentar por conta da contribuição da sociedade. Então, a ousadia e a inovação têm que ser pensadas e planejadas, né? Evidentemente que o extremo a que a Carla se refere seria uma má gestão. E não depende de uma atitude empreendedora. Você tem má gestões conservadoras também, né? Carla, e nisso sua pergunta se dirige fundamentalmente a saber usar não somente esse espírito empreendedor, mas de usar os métodos adequados para que não desse errado.
o modelo de gestão que você vai levar adiante, o planejamento estratégico que tem que ser feito. Você não pode esperar que as coisas aconteçam por si só. Você tem que planejar, você tem que aplicar rigorosamente tudo aquilo que você vem aprendendo, tudo aquilo, todas essas experiências, práticas positivas, práticas boas, aceita mais que tudo pela comunidade, não? Nós temos no Brasil diversas práticas que estão sendo adotadas, copiadas para outros países emergentes, não? Apoiados em certas contribuições empreendedoras que melhoraram a vida do cidadão, não? A questão está na qualidade de vida do cidadão, a questão não está na quantidade, não está em ter mais, não está está em você ser um indivíduo respeitado, um ser digno, um ser não, com toda a dignidade para se viver não, em qualquer lugar, principalmente nesse Brasil. A segunda questão que me remete, não, se você pode... como justificar o uso do dinheiro público de forma irresponsável? Bom, se a ação empreendedora fracassa, por exemplo. De fato, essa justificativa não tem, não? É o que nos sente sentir impotente, triste como cidadão de não ter aplicado. De fato, eu vou um dia poder olhar para vocês que estão fazendo esse curso de gestão e a responsabilidade que nós temos em conjunto para chegar adiante e não termos essa situação a lamentar. De fato, está na aplicação de todas essas melhorias que se possam esperar dentro dessas situações que a gente está levando dentro disso. Muito bem, nós estamos nos aproximando aqui do encerramento de mais essa teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, hoje conversando com o professor Miguel Eduardo Moreno Agnès, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas para encerrarmos eu gostaria de conceder aí 1 minuto para falar diretamente com esses jovens, com estas jovens que seguramente estarão no Estado, numa administração pública, numa gestão pública, com essa ênfase, com esse seu entusiasmo em defesa de atitudes ousadas, inovadoras, empreendedoras. Professor, 1 minutinho para falar com os nossos Obrigado. amigos. Quero aproveitar esse minuto para dirigir-me e indicar a vocês de 7 sentidos que a gente precisa desenvolver para tornar-se um líder, um administrador na área de gestão, principalmente na administração pública. O primeiro sentido a desenvolver é o sentido da urgência, não? O segundo sentido de urgência é no sentido de dar resposta com mais rapidez às coisas, já que nós vivemos um mundo burocrático, isso tarda, e isso não é fácil de fazê-lo. O segundo sentido é o sentido de bom senso. Na maior parte das coisas, o bom senso deve prevalecer. Não somente porque você está fazendo esse curso de administração, pretenda que chegar lá. Bom senso até qualquer um pode ter. O mais cidadão, menos escolarizado, também tem bom senso. O terceiro sentido é o sentido da responsabilidade. Já me referi àquele. Responsabilidade como os pais ensinaram, com os princípios básicos de uma escola, como a gente quer que nossos filhos sejam o futuro da manhã. O quarto sentido, o sentido da inteligência. Não porque não sejamos mais inteligentes, mas sim inteligência significa saber usar as coisas complexas, saber ler, o complexo torná-lo simples. Isto é, poder falar vocês com seus funcionários, poder dizer às pessoas que menos entendam das coisas como se deve fazer para provocar as mudanças. O quinto sentido é o sentido da visão. Visão. E o que é a visão? É perguntar você, o que você faz? A um pedreiro, por exemplo, e dizer, coloca o tijolo. Não. E a outro que o mesmo faz. O que é o sentido da visão? Ele diz, o que você faz? Eu estou construindo uma catedral. Vocês estão construindo esse país. Por isso que agora deve desenvolver essa visão estratégica. E, finalmente, menos importante, é o sentido da transcendência com a vida. Porque só podemos ter uma vida melhor se pensarmos em futuras gerações. E eu acho que essa mensagem que eu deixo também de desenvolver esses 6 sentidos para termos uma cultura empreendedora, uma melhor administração pública, um país onde a gente viva melhor.
Professor Miguel Eduardo Moreno Anies, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui nesse programa Oficinas de Gestão. E você já sabe a programação completa, a agenda das próximas palestras e as palestras anteriores você encontra no endereço oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.